Olá, bom dia, tudo bom? Bom, ontem foi o dia 25 de março, né? E olhando na página do Facebook, eu recebi uma mensagem de que havia uma lembrança de um ano atrás, né? E aí fui dar uma olhadinha e há um ano atrás eu estava trabalhando nesse personagem aqui. Esse aqui eu batizei de Huguito em homenagem ao meu filho, né? Meu filho que já é um rapaz. O nome dele é Hugo Lorenzo. E quando eu fiz esse bebezinho, eu estava vivendo uma experiência muito forte na minha vida, que era acompanhar o meu pai no seu estágio final de vida. Meu pai faleceu em junho do ano passado, em consequência de complicações do Alzheimer e um tumor no cérebro. E durante o período de acompanhamento dele, né, eu precisei ficar afastada bastante tempo das minhas atividades que nos últimos anos vinha me servindo de uma forma como não era só um hobby, começou como uma atividade para ocupar o meu tempo durante o tratamento de saúde da minha filha, que levou 6 anos. E nesse período eu comecei trabalhando com feltro e algumas coisas que eu fui produzindo foi chamando a atenção de algumas colegas de trabalho. Eu sou psicopedagoga em rede pública, né? E alguns materiais voltados para a área que envolviam a parte pedagógica foram chamando a atenção, e aos pouquinhos o que era só um passatempo dentro do Hospital das Clínicas, enquanto aguardávamos todas as consultas e terapias que eram necessárias fazer, acabou crescendo e eu comecei a produzir algumas coisas que, com o passar do tempo, me chamou a atenção o fato de fazer coisas que não eram só com filtro, né? Eu sempre tive assim, uma noção de costura, aprendi crochê, eu tinha uns 8 anos de idade, e comecei a olhar para o tecido e falar, poxa, tem tanta coisa bacana com outros tipos de tecido que eu vou me arriscar, né? Tinha uma certa uma coisa assim, um sentimento meio avesso com a máquina de costura, porque me falta um pouco de paciência quando começa a quebrar a linha. E eu tinha uma máquina eu tenho uma máquina, né, que tá até ali, ó, naquele cantinho coberto ali, que é uma máquina antiga que eu ganhei de herança da minha mãe, né, minha mãe ainda é viva, mas quando a gente casou, ela fez questão de deixar uma máquina de costura para cada uma das filhas. E já foram costuradas algumas peças nessa máquina, mas quando ela começava a quebrar a linha e ficar com problema de ponto, aquilo me deixava muito irritada, nervosa, impaciente, e o fato às vezes de ter que desmanchar a costura, isso fazendo roupa para as crianças, né? Ou tentando fazer roupa para mim mesma. Então, por muitos anos ela ficou encostadinha lá. E quando eu comecei a mexer aqui com essa parte de artesanato, eu olhei para o tecido e falei, bom, enquanto eu estava fazendo com feltro, eu vinha produzindo tudo com ponto caseado, normal, né? Até as bonecas que eu produzia, elas eram todas costuradas com ponto caseado, famílias terapêuticas, muitas que eu produzi, todas costuradas à mão. Então, estava tranquilo enquanto eu estava fazendo isso. Aí, tomei a decisão, então, de iniciar esse novo desafio, que era começar a mexer novamente com a máquina de costura. E acabei comprando a minha máquina atual, é uma máquina eletrônica, gosto muito dela. Ela costura e tem uma parte de bordado além do que é das máquinas comuns, né? Ela tem a parte mesmo para trabalhar com pequenos bordados, que eu ainda não aprendi, não enfiei a cara para poder praticar e criar as habilidades de automatização
do processo do bordado da minha máquina. Fiz algumas tentativazinhas, mas não dei prosseguimento. E com o passar do tempo, eu comecei então a trabalhar fazendo kits de higiene, kit maquiagem, tem tantas coisinhas, né, que a gente vai fazendo, porta-treco, bolsa térmica. E uma pessoa apaixonada por boneca, desde que eu me entendo por gente, né, acabei voltando o meu olhar novamente para o mundo das bonecas. E nesse processo eu fiz algumas bonecas. Como a máquina me ajuda muito, porque até para pôr a linha na agulha ela consegue fazer isso sem que eu dependa da minha visão hoje mais enfraquecida, e às vezes até com óculos fica um pouco difícil de enxergar o fundo das agulhas. Mas o que acontece? Eu acabei produzindo várias bonecas, né? Já vendi algumas bonecas. E eu gosto muito de estar buscando e aprendendo coisas novas. E nessa busca de coisas novas, eu já vim há algum tempo admirando algumas bonecas que são feitas com material mais natural, que são as bonecas da linha Waldorf. Não sou especialista, mas sou bastante curiosa, então fiz algumas leituras, algumas pesquisas, e fico tentando encontrar alguns materiais que eu consigo dentro da cidade. Ou aqui eu moro na Grande São Paulo, então fico tentando dentro dessa minha região que tipo de tecido eu posso utilizar para não fugir muito quando eu quero produzir a boneca 100% com materiais 100% natural, né? E nesse processo eu descobri as bonequinhas que têm o rosto esculpido. E eu me senti desafiada. Eu falei, como pode? Eu tinha comprado para minha filha uma boneca de bebê reborn, né? Quando ela tava com 12 anos. E eu olhava para aquela boneca e olhava para as bonecas de pano trabalhadas, modeladas, e falava, gente, como que trabalho maravilhoso é esse que as pessoas fazem? E eu queria aprender. Mas com todo esse processo de saúde daqui, saúde dali, a gente fica às vezes com os recursos da gente muito limitados, então não conseguia adquirir cursos, pagar cursos dessas profissionais de fora. Eu não domino inglês, né? E aí tem algumas profissionais de outros países voltadas lá para o lado da Rússia e aquela coisa toda. Eu acabei me dirigindo ao YouTube e fui assistir vários vídeos. Eu falei, alguma coisa eu vou encontrar. E realmente encontrei, né? Tem uma profissional americana que eu acabo seguindo, e ela põe alguns vídeos mostrando alguns passo a passo. Não entendo nada do que ela fala, mas você olhando e assistindo e revendo e seguindo o que ela vai fazendo, né? Aos poucos eu fui desenvolvendo aí um trabalho. E o primeiro trabalho realmente concluído com esse tipo de técnica foi o meu bebezinho, o Guito, que já foi bastante cobiçado, porém ele não... Já expliquei para as pessoas que esse aqui vai ser uma relíquia, porque ele foi produzido num momento de muita dor, né? De muito sofrimento, e ao mesmo tempo ele me ajudou a passar por esse momento ali dentro daquele hospital, dos hospitais, porque meu pai passou por várias internações no período de 6 meses, e às vezes você fica acompanhando a pessoa ali, que o tempo todo você escuta que tá numa fase terminal, mas você não sabe quando esse momento vai chegar, né? Então, havia dias de piora, dias de pequenas melhoras, altas, para não continuar no hospital, para não ter o quadro dele agravado por alguma infecção hospitalar, retornar para casa, os cuidados com ele em casa. Então, as minhas atividades do ateliê ficaram suspensas, meu serviço fora também ficou muito parado,
mas foi um momento de muito aprendizado, né? E eu vejo que o bebê Huguito, na realidade, e apesar dele levar o nome do meu filho, né, uma brincadeira com o nome do meu filho, ele, de uma certa forma, traz um pouco do momento que meu pai estava vivendo, porque o Alzheimer vai levando a pessoa a uma falência total, e o ser humano que antes tinha 1,70 m passa a viver numa posição fetal, né? E aí você olha para aquele ser humano totalmente enrijecido, travado naquela posição, e você vê a pessoa totalmente dependente também. Então, de uma certa forma, eu estava vivendo um tipo de, eu vou pôr com aspas bem grandes, né, um tipo de maternidade. E nesse momento, então, veio o bebezinho Guito, tá? Ele é um bebê feito com a cabeça toda trabalhada em modelagem. Eu tenho uma cabeça começada aqui, ó, que eu não consegui dar sequência. Minha irmã quer muito um bebê igual o meu, porque ela trabalha com creche, e eu falei para ela que eu vou fazer, mas ainda não consegui retomar todo esse processo. De alguma forma, fiquei paralisada, né, os últimos 6 meses, 7 meses, e desde o começo do ano, devido ao acompanhamento certo, né, eu dei uma melhorada na parte emocional, mas muitas vezes eu ainda me vejo paralisada, sem conseguir produzir aquilo que sempre foi importante para mim, que é a questão do artesanato. Então, a partir dessa base aqui, que aqui eu tenho uma cabeça, né, como toda boneca Waldorf começa, com a bola de lã natural, depois ela amarrada nas bases, né, da linha central da cabeça e da linha central dos olhos aqui. Ainda tem muita coisa para ser trabalhada aqui, porque a ideia era fazer uma boneca de olhos abertos, mas como a minha irmã que é um bebezinho, então vou fazer também com os olhos fechados, né? Esse bebezinho aqui, ele foi coberto com a malha cardata, porque era o que eu tinha no momento, e na cabecinha eu usei a lã natural, né, a lã natural de ovelha. O resultado da cabeça não me agradou muito no resultado final, mas assim, era o que eu tinha no momento, né? Não foge muito ao que é até um bebê muito cabeludinho, mas como a gente tá sempre buscando aperfeiçoar, e foi o primeiro, né? Mas no final eu acho que ele ficou bem, um resultado muito bom. Então, eu vou mostrar para vocês, eu tenho algumas fotos na página do Facebook da produção da cabeça dele e tudo, né? E percebi que eu não lembro se eu cheguei a colocar fotos dele depois de pronto. Se eu não pus, eu tenho que colocar lá. Aí, eu fiz aqui, ó, o pagãozinho em malha, né? Malha mesmo de camiseta. Peguei um retalho que eu tinha ganhado aqui, e aí fiz o pagãozinho de acordo com o tamanho do bebezinho. Fiz o bodezinho também com uma aplicação, né, usando a técnica do pet aplique, tá? Eu quero que vocês vejam o corpo dele, né? Então, coloquei aqui os botõezinhos de pressão. E todo mundo que viu, assim, ficou encantado com ele, porque ele ficou com os traços bem mesmo de bebê, né? Eu aproveitei para pesquisar e trabalhar com a técnicazinha da mãozinha que ficasse o mais próximo possível do real. Então, deixa eu tirar aqui. Ó, pra vocês verem, eu comprei uma fraldinha pequenininha e fiz uma adaptação aqui, cortei, costurei para ficar uma adaptação para tirar e colocar, né, do bebezinho.
E aí tá, ó, com a genitáliazinha, né? As perninhas feitas para parecer perninha mesmo de um bebê, ó, dedinhos, né? O umbigo do bebê. Essa mãozinha tá abertinha, mas se vocês olharem, né, tem todos uns traçozinhos de mãozinha gordinha, e aqui a mãozinha mais fechadinha. E atrás, o bebê com a sua bundinha, tá? Eu não tinha as peças certas para colocar aqui para fazer um bebê articulado com acabamento de primeira qualidade, né? Mas aí eu acabei fazendo no processo base mesmo. Eu não queria pôr botão, então eu fiz usando a costura na parte interna. Como esse bebê não vai ficar na mão de criança, então não me preocupei muito com essa parte. Mas eu ainda pretendo fazer um boneco que tenha a articulação daquela comprada que a gente põe e fica bem bacaninha o acabamento, né? Então, aqui tá o bebê Huguito. E o bebê Huguito, ele é fruto dessa primeira boneca aqui, ó. Essa daqui foi a primeira bonequinha da linha Waldorf que eu fiz. Comprei a lã, a princípio não consegui achar a lã natural para enchimento, mas olhei para ela a primeira vez e falei, tá passável, né, minha bonequinha. Hoje eu olho para ela e gosto muito do rostinho dela, do resultado final dela, né? Ela tem aqui os sapatinhos, ó, é que toda hora fica caindo, eu não quis colar, né? Então, talvez eu tenha que fazer alguns ajustes aí. O cabelinho de lã também, uma lã bem macia. Essa também não é uma boneca que eu acho que dê para qualquer tipo de criança brincar, porque esse cabelo é bem delicadinho e se a criança for querer pentear essas coisas, vai quebrar o cabelo. Então, vou mostrar para vocês agora uma sequência das bonecas que eu fiz tentando aprender a trabalhar com o método da modelagem. Essa daqui, eu não sei se a minha cunhada vai gostar, mas eu falei pra minha cunhada que eu olho pra ela e lembro da minha cunhada, porque ela tem uns traços de fisionomia, assim, bastante parecidos, né? A gente vai projetando um pouco de quem a gente conhece, das pessoas que são importantes no dia a dia, na vida da gente, quando a gente tá trabalhando com a boneca. E uma coisa que eu venho descobrindo é que eu mesma não consigo fazer duas bonecas 100% iguais. Eu já vi gente que faz algumas reproduções aí, mesmo com aqueles rostinhos pintados, tudo. Não, cada boneca minha é uma. E cada boneca tem a sua personalidade, os seus traços, a sua fisionomia. Então, para mim é muito difícil acertar, fazer duas, né? Fazer cópia, fazer reprodução. Essa daqui também foi uma das tentativas de fazer a modelagem, né? Trabalhar com a boquinha modelada, nariz, ó. Cabelinho também usando a lã penteada, a lã natural de ovelha tingida, para poder... Aí eu usei o sistema da feltragem aqui, né? Deixa eu ver uma outra que eu tenho aqui, ó. Essa daqui também foi uma das primeiras tentativas, também com a lãzinha na lã penteada, né? Fiz um casaquinho. Durante a internação do meu pai, eu tentei levar aquilo que era fácil de produzir. Então, esse casaco também foi produzido durante essa fase da internação, né? Tem mais uma aqui, ó. Essa daqui ficou com a carinha bem engraçada, esquisitinha, né? Mas a gente aprendendo, a gente tem que tentar, né? E foi com tentativa e erro e assistindo aqui e ali que eu acabei fazendo. Essa daqui tem uma forma de articulação diferente,
ela pode sentar, mas ela é costurada com o modelo mesmo das bonequinhas Waldorfs, né? Também tem bumbuzinho e acaba com as perninhas fáceis de colocar para sentar. Quer ver? Tem uma outra boneca aqui. Essa daqui foi uma tentativa. Uma colega minha tinha tido nenê e nas postagens do Bebê o Guito, ela se interessou pela técnica e falou assim: ai, eu queria uma boneca que fosse parecida com a minha bebê, para ela poder brincar e tal. Só que é uma técnica que a boneca não sai barato, porque a gente leva bastante tempo para fazer, e esse material não é um material em conta, né? Então, trabalhar com tudo dentro do que é natural e mais a modelagem, principalmente, leva bastante tempo. Você precisa ter um trabalho ali bastante atencioso. E eu acabei pegando a bebê reborn da minha filha, fiz o molde, né? Segui o critério das mãozinhas também, ó, pra ficar com os dedinhos bem parecidos aqui com o natural. As perninhas articuladas, bracinho também articulado. Mas tem uma falha nessa boneca, que é a proporção da cabeça dela em relação ao corpo. Tinha ficado bem mais desproporcional, aí eu andei fazendo uns ajustes no corpo da boneca, diminuindo, e acabei desistindo de insistir na redução do corpo, porque eu já tinha mexido bastante. E olhei para ela e falei: bom, a gente teve tantas crianças aí que nasceram com microcefalia por conta do Zika vírus, eu vou deixá-la dessa forma. Então, de alguma maneira, essa bebezinha aqui também traz a referência aí de uma realidade que está presente no nosso dia a dia, que nem sempre as proporções vão ser dentro do que nós intitulamos como normais, né? Então, tá aqui. Muitas dessas bonequinhas não tem nome. Então, aqui eu não consigo passar para frente, nem doando, nem vendendo, nada, porque tem um processo de construção de conhecimento em cada uma delas. E que eu gostaria, então, de estar compartilhando aí com vocês, né? Eu tenho ainda vontade, vou fazer, com a graça de Deus eu vou fazer. Usando essas malhas mais elásticas, a Vivi Prado tem as malhas Vivi Prado, que eu já tenho aqui, né? O Ateliê Coração de Pano também tem vendido uma malha que ela chama de malha elástica, que eu também comprei, que eu quero comparar a produção dessas bonecas nesse estilo, usando aquelas malhas que tem mais elasticidade do que a malha cardata, tá bom? Bom, por hoje é só. No próximo vídeo a gente pode estar conversando um pouco a respeito de outros temas. E se vocês quiserem deixar indicado, né, aí nos comentários, temas que vocês gostariam de ser abordados, é só registrar e a gente vê o que pode trazer, tá? Eu quero apresentar para vocês também algumas coisas que eu produzi a partir do conhecimento da psicopedagogia. Eu também tenho formação em arte-terapia, então, no trabalho com as crianças que são as chamadas crianças da inclusão, que são as crianças com deficiência, né? Então, a gente tem desenvolvido em parceria com algumas colegas de trabalho materiais que possam atender as crianças com todas as suas habilidades e as suas deficiências. Então, se vocês desejarem, é só colocar aí embaixo, tá bom? Curtam, né? Se inscrevam no canal e a gente vai poder desenvolver aí temas que são mais do interesse de vocês, tá bom? Um grande abraço para todos.